Para vocês, para não ter mais dúvidas, como funciona a nota de filosofia, a minha nota, né? Ou melhor, a nota que você vai tirar se você fizer tudo que é devido ou tudo que você precisa fazer para chegar nisso, né? A nota de filosofia, ela é dividida basicamente em 3 partes, né? É claro que existem algumas outras, dependendo do contexto, a gente faz algumas atividades a mais. Mas uma coisa que sempre vai haver em todos os bimestres, sempre terá eternamente, acho que eu nunca vou fugir disso, porque até porque tem uma questão de lei, né? Que eu sou obrigado por lei a dar 3 formas de avaliações diferentes para os alunos. Eu faço mais do que isso, né? Então nós vamos dividir. Quais são as 3 notas? A primeira nota, prova. Prova é essencial porque é o momento em que o aluno demonstra o que ele realmente aprendeu. Segunda nota, atividades. Né? São atividades de sala, atividades de casa, entre outras, que vão variar dependendo de acordo com o tipo de atividade. E por fim, o trabalho. Um trabalho que você vai fazer, né? Um trabalho escrito, que vai seguir algumas normas, entre outras coisas. Por isso que o primeiro vídeo para os alunos foi sobre a ABNT, porque eu exijo um pouco disso. Então vamos à primeira nota. A prova. A prova, na verdade, não é uma, né? São 2 provas por bimestre. O que eu percebi durante esses anos de serviço, conforme eu fui trabalhando e cuidando dos meus alunos? Eu percebi que o conteúdo de filosofia, como ele é muito variado e ele é muito dinâmico em questão de quantidades de filósofos, de tempos filosóficos e tudo mais, eu resolvi dividir em 2 pontos, né? Primeiro, nós temos 4 matérias por bimestre. Às vezes elas são relacionadas, como no segundo ano, por exemplo, que você tem o indivíduo utilitarista, alienação e massificação, que são coisas próximas. Mas daí você tem lá num primeiro ano, onde você tem filosofia da ciência, filosofia da religião, filosofia da estética. São coisas completamente diferentes. Então, o que a gente faz? Você vai ter 2 matérias, uma prova, de 0 a 10. Mais 2 matérias e terá uma segunda prova de 0 a 10. Por que isso? Ponto 1. Para ficar mais fácil o estudo. Então você tem uma quantidade menor de filósofos, uma quantidade menor de áreas filosóficas, uma quantidade menor de discussões filosóficas para questionar, estudar e aprender. Ponto 2. Se você não pôde fazer a prova porque você teve problemas pessoais e não tem um atestado comprovando, porque eu só repito prova, como a lei manda, a partir de um atestado médico, um atestado de trabalho, você tem a chance de se recuperar. Ponto 3. Se você não quis fazer a prova, ou você não estudou direito, e você foi mal na primeira prova, você tem a chance de recuperação da segunda prova. Então, a todo momento a gente vai fazendo recuperações, né? Você perde uma coisa, você recupera na outra. Por isso, 2 provas. Então, você terá 2 notas, né? A prova 1, depois a prova 2. Somará a prova 1 e prova 2, gerando a terceira nota, que é a nota de prova. Então, na verdade, você terá uma nota de prova só, que é a soma das 2 provas para gerar uma nota. Ou seja, você tem 20 pontos para gerar uma nota de 0 a 10. Né? Você tem de 0 a 20, você tem 2 provas de 0 a 10, você vai gerar uma nota de 0 a 10. A prova. A prova ela é montada exclusivamente para cada sala de aula, de acordo com as regras da sala de aula. Tem um vídeo explicando as regras, se você quiser assistir, onde eu explico o que você não deve fazer dentro de uma sala de aula, que não é nada demais, né? É o melhor, o que você deve fazer dentro de uma sala de aula, que é ser um aluno. Ponto.
E essa prova ela tem dificuldades diferentes que vai de 0 a 20. Né? Então nós temos primeiro de 0 a 10, que é o comportamento de uma sala normal, e depois de 0 a 10, que é uma sala que ultrapassa o normal, a normalidade de uma sala de aula. A prova ela vai ter sempre de duas questões, né, que é o nível 1, a 7 questões. Essas questões elas vão sendo aumentadas, né, de dificuldades, a questão fácil, a questão épica. Então é fácil, normal, fácil, média, difícil e épico, né? São 4 níveis de dificuldade que depende de vocês. Tá? Então essa é a nota de prova e como ela será feita. A primeira coisa importante é se entender sobre as atividades. Nós temos 2 tipos de atividade também. Então você tem lá de 0 a 20, aonde você soma para gerar uma nota 10. Esse 0 a 20 será como? Você tem de 0 a 10 nas atividades de sala. Como funcionam as atividades de sala? São aquelas atividades que eu questiono vocês para dar opinião, que eu falo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, entre outras coisas. Então você vai lá, as atividades de sala possuem um limite de linhas. Né? Por quê? Porque eu quero que o aluno desenvolva a capacidade escritora. Eu quero que o aluno desenvolva a capacidade crítica. Eu quero que você pense como que eu construo um pensamento, como que eu elaboro a minha ideia. Porque assim, não, sim, isso aí não responde nada. Eu não consigo entender o que você pensa a partir de um não e sim. Imagina se os filósofos só escrevessem não e sim. A gente não teria livro nenhum, não teria teoria nenhuma. Então você precisa desenvolver. Todas as atividades, não só as de salas, como as atividades de casa, elas possuem um grau de quantidade que foi feito. Eu dou nota para o cara que escreveu uma linha, dou. Eu não acho justo ele também não receber a nota, mas eu não posso dar a mesma nota para o cara que escreveu 7 linhas. Então existe um padrão que vai de 100 a 0, né? Então o cara que fez todas do jeito que foi mandado vai receber o ponto maior. O cara que escreveu 75%, sei lá, ele deixou uma faltando metade, recebe um ponto diferente. O cara que resolveu 50%, ou ele fez duas, ou ele fez as 4 pela metade, assim por diante. O cara que fez 25%, que é onde você vai lá e escreve uma linha em cada, e o cara que não faz, né? Tudo isso é demarcado certinho a partir de símbolos no meu diário, né? Vou mostrar para vocês. Então, 100%, a bolinha. Um triângulozinho, 75. Xzinho vermelho, que é tudo em vermelho, né? 25, não. 50%. E um risquinho, 25%. Então, a partir desses exemplos, você sabe se fez ou não. Tem o X em azul, que é o X do não fez. O cara não fez nada, não produziu nada. Atividade de sala, é importante lembrar que eu não aceito ela fora do prazo, ou seja, dentro da aula. Você tem 50 minutos. Eu elaboro uma questão, eu elaboro a aula para 50 minutos. Você vai ter 50 minutos. A pessoa com mais dificuldade vai ter 50 minutos para fazer aquilo. A pessoa que tem menos dificuldade, ela vai fazer bem mais rápido, tá? Essas são as atividades de sala. Atividade de casa. Atividade de casa segue um padrão parecido, a diferença é que elas são menores e com mais linhas, né? Você fez, tudo bem. Atividade de casa, normalmente, depois que eu explico a matéria, eu passo. O que é uma atividade de casa? Eu percebi que os alunos não revisam a matéria, eles não estudam novamente a matéria. Então, é necessário que isso aconteça. Então, eu passo uma atividade questionando o que foi aprendido sobre o filósofo X, Y e assim por diante, aonde você vai lá explicar o que você entendeu sobre a matéria que você viu na sala de aula. Quanto vale cada atividade? Depende muito, né? O normal são 4 atividades valendo 2,5 cada uma, gerando nota 10. 10 e 10, 20, dividido por 2, uma nota de atividades. Certo? Então, assim funcionam as atividades de sala e casa para gerar a nota de atividades. Certo? Por fim, a nota típica, que são... E por fim, a última nota é a nota do trabalho.
todo bimestre tem um trabalho específico com temas específicos. Esse trabalho ele exige as normas da ABNT. Por isso o vídeo da ABNT assiste que você vai entender como é que funciona. O que eu uso da ABNT normalmente? São coisas simples, né? Eu uso a linha, a quantidade de linhas que eu exijo, lá isso não está na BNT, mas por que eu falo isso? Porque você tem que ter o formato, lá o tamanho 12, Arial, Times, né? Todo texto tem que ser igual, por quê? Porque cada um escreve de um tamanho. Se você pegar uma letra grande, uma letra pequena, é injusto que cada pessoa escreva lá 20 linhas. Por quê? Não é, né? Um cara escreve em uma frase 4 palavras, o outro escreve 50 palavras. Isso não vale. Porque a gente está buscando a igualdade, né? A igualdade entre as capacidades individuais de cada um. Não é isso que é a meritocracia? Então, para isso, nós temos o padrão ABNT, né? Vê o vídeo. A capa ABNT também. Então, eu tiro nota da pessoa que não faz uma capa direito. É um ponto, mas eu tiro. Ah, você coloca a citação e não coloca a bibliografia. É mais um ponto. Né? Tudo vale ou não vale. Porque você tem que seguir o padrão. Ou você faz o padrão certo, ou você está errado. Você já começa errando a partir do momento que você não obedece o padrão. Depois, o texto. O texto normalmente é ligado a um tema específico que eu passo, por exemplo, o que é filosofar, né? É um tema que eu uso bastante. Você vai lá escrever, dar uma descrição do que é o filosofar. Se você está descrevendo uma coisa, você não pode opinar, porque você está descrevendo. Então, se o texto estiver descritivo, metade opinativo, você está errado, vai valer metade só. E assim por diante. Outra coisa importantíssima de trabalho, o plágio. Muitos alunos acreditam que o professor não lê o trabalho ou que ele vai ler metade, não vai olhar na internet se foi copiado ou não vai olhar um livro. Isso é errado, né? A partir do momento que você copia um trabalho de alguém dizendo que é seu, não só está errado, como é crime. Plágio é considerado crime. Então, o que vale? Não vale nada. Eu acho que eu vou fazer um vídeo para vocês verem quanto é fácil encontrar um trabalho online de cópia e cola, né? Para vocês perceberem o quanto isso é prejudicial para vocês mesmos. Tá? O trabalho vale de 0 a 10. Não tem problema, não tem discussão. Normalmente ele é feito em grupo, né? As outras atividades, né? Prova, atividade de casa, atividade de sala, são feitas individuais. É um momento onde você está demonstrando a sua capacidade. O trabalho é um momento onde você demonstra a sua capacidade em produção de trabalho em grupo, porque a gente vive em sociedade, isso é importante também, a gente precisa aprender isso. É claro que o trabalho do bimestre, eu acabo permitindo vocês terem um limite, que é sempre de 1 a 4 pessoas. Nunca menos, nunca mais, né? Menos de 1 não pode, porque daí não existe ninguém. E mais de 4 não pode, porque eu acho que um trabalho simples não pode ser não ter um número maior de pessoas, porque elas não vão fazer, né? Já é difícil você conseguir fazer 4 pessoas juntas produzirem um trabalho. Imagina 6, 7, 8. Então isso é impossível. São as 3 notas básicas principais, então. Prova, atividades e trabalho. Claro que acontece muito de eu acrescentar projetos no meio de tudo isso. Por exemplo, o projeto de música ou o projeto de filme, né? O que são esses projetos? Então, até agora você teve 3 notas fixas, internas, de 0 a 10. A gente entra nos projetos. Como que funciona isso? Os projetos eles são feitos para tentar relacionar o que está no seu dia a dia com a filosofia e com as outras matérias da escola em si. O projeto de música é onde eu acrescento uma ideologia, né, uma música, e através dessa música eu busco fazer os alunos perceberem a relação do dia a dia da música, né, da arte, dentro da filosofia. Essas atividades elas valem normalmente de 0 a 12. Por quê? Porque eu dou a oportunidade para o aluno não acertar uma questão ou não fazer uma questão e ainda assim acertar as outras e tirar 10. Né?
O mesmo ocorre com o filme, onde eu vou passar um filme, normalmente não é filme, né? Eu reduzi para séries, porque eu acho mais fácil, você consegue passar em uma aula, um episódio de 20, 40 minutos, uma aula de 50, onde também vão ter 6 questões, cada questão valendo 2 pontos, então dá 12, e esse 12 não existe, porque a nota vai de 0 a 10. Então o aluno tem a chance de retirar uma nota, né, uma questão a menos, e tirar o 10 dele para somar as notas e fazer tudo isso. Então, como funciona a nota do bimestre? A nota do bimestre ela é tirada por média, né? A média. A média, que é a preocupação maior de todos, funciona então de uma soma e divisão. Isso é óbvio, né? Todo mundo vai somar e dividir. Se você tiver lá, vamos lá, nota de prova. Vamos dizer que você tirou 5 de prova. Ah, daí você tirou de atividade, você é uma pessoa esforçada, fez tudo, você tirou 10. Ah, no trabalho eu fiz uma parte, o amigo fez outra, não fui muito bem, tirei 2. Ah, daí o professor deu a atividade da música na minha sala. Essa atividade da música eu fui bem, eu tirei 8. Somando tudo, você tem 25. Se você divide, né, esses 25 por 4, vai dar 6 alguma coisa, né? Porque 24 dá 6. 25 é 6, tá. No estado não existe esse tananã, né? Essas vírgulas, alguma coisa no estado não existe. Então, para mim, toda vírgula, na média, não confundam, sobe o número para 7. Então, se você teve essa soma, né? Olha lá, o seu 5 de prova, 10 de atividade, 2 de trabalho e 8 no projeto música, você vai fechar a média com 7. Todas as notas são importantes? Sim, uma nota ajuda a outra. Mas você tem um monte de nota, quer dizer, esse 5 aqui que você tirou na prova, ele, na verdade, é a soma de 20 pontos dividido por 2. Esse 10 de atividade é a soma de 20 pontos dividido por 2. Então, você tem muitas chances de tirar a nota. Se você não tira, porque você não fez. Falou? Até a próxima.